Aleluias. Gente, como é bom ser mulher, não é verdade? Meu Deus. Homem, por mais que ele pega um serviço bem pesado, né? Vamos dizer assim, braçal. Apesar que tem mulher, né, que também né? Tipo assim, não espera não. Não tem quem faça, eu vou lá e eu faço. Tem dessas aqui? Ali a Estela, ó. Aí sim, gente. Meu Deus, gente, já estou derretendo aqui. Jesus. Peraí. O Senhor já está ministrando. Às vezes, a gente tem que beber um copo d'água. Padecer algumas coisas na nossa vida. Porque mulher, a Bíblia diz que ela é um vaso mais frágil. Tem mulheres que ela é bem mais, ela tem uma aparência de fortuna, né, assim, mas às vezes é só aparência. Que nem o gelo, né? O gelo tem uma estrutura de forte, mas põe na mão, se derrete. E às vezes nós como mulheres, nós queremos às vezes ser uma mulher maravilha que na verdade não existe, né? A gente não pode ser hipócrita. Nós temos as nossas fragilidades, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas inseguranças. Mas como ser humano, como mulher, mas como mulher de batalha, precisamos sim ser uma mulher maravilha, uma mulher guerreira, de guerra, aquela que não espera por ninguém. Sabe aquela que fala assim, meu Deus, tem coisas que não tem ninguém, eu não posso contar com ninguém, tem que ser eu, sabe? Pois é. Então na batalha espiritual, nós precisamos ser guerreiras e valentes. Porque às vezes, temos até um homem ao nosso lado com uma aparência de forte, mas às vezes, a mulher no espiritual, muitas vezes ela ganha um pouco, né, assim, né, a gente sabe que a mulher, ela tá com dor, mas ela cuida dos filhos. Ela tá com dor, ela tá na beira do fogão, gente, não tá não? Esses dias eu estava com muita dor, e o médico falou assim, ó, daqui 3 horas vai sair um exame. Eu falei assim, eu poderia ficar aqui, né? Não, peguei um Uber, fui em casa passar a roupa do pastor para ele vir no culto. Tipo assim, ele não poderia passar? Poderia, gente. Mas sabe aquele instinto meu? Eu com dor, porque a injeção que eu tomei parecia que não valeu de nada. Quem já teve crise de rins aqui, misericórdia, parece que é aquele parto que não nasce, meu Deus. E eu fui em casa, só isso, passar a roupa da Mariana, do Israel, que eu falei assim, não, vai todo mundo para a igreja. Não, vai ficar comigo não. E eu tinha que ficar, né, porque eu tinha que ver o que tinha dado nos exames de sangue. Mas hoje, eu passei desde ontem com um espírito egoísta. Assim, eu falei assim, até comentei com as meninas. Sabia que hoje a gente poderia fazer um culto de mulheres de portas abertas, como todas as igrejas estão fazendo? Todas as igrejas. Mas eu falei assim, não. Eu quero primeiro investir nas minhas filhas.
Sabe aquela mãe que fala assim, eita, reunião dos filhos? Põe todos os filhos assim, ó. Gente, sai do mesmo buraco, né? Do mesmo buraco. E são diferentes. E a gente tem que ter aquela reunião dos filhos. E eu falei assim, não, eu preciso ter essa reunião com as minhas filhas. Preciso alinhar, sabe por quê? Porque coisas novas está na beira da porta do Traídos pela Cruz. E está na mão de quem? De vocês. Por incrível que pareça. Então, eu falei assim, não, eu vou fazer. Todas as igrejas estão aí, estão fazendo culto de colheitas. Não, eu quero investir nas mulheres minhas aqui da Traídos pela Cruz. Quero pastorear elas, quero ensinar. Hoje é como se fosse um discipulado só para nós, da mãe que vai pegar no colo aqui no altar, na mãe que vai puxar a orelha, na mãe que vai falar assim, não, você não tem que puxar não, vou tirar a cinta. Sabe a cinta assim? Que às vezes a Bíblia diz que não pode bater com a mão, né? Tem que bater com o quê? Com a vara. Uma vez o Williams falou assim, eu vou bater com você com a vara, Mariana. Mas o que é vara? Ela era pequenininha, o que é varinha? Aí eu falava assim, a varinha do amor. E eu tinha essa, mas eu até tinha, na verdade, acho que não sei se era com a Mariana ou foi com o Mike, mas eu tinha uma varinha, chamava varinha do amor. Então a varinha, quando olhava a varinha, quando já pegava na varinha. Então hoje, eu quero que você se destrave o seu coração, amém? Tem aqui, ó, também lugares, tem mais pra cá, fica à vontade, tá? Para não ficar apertada aí, dona Corrinha, ó, tem ali também. Eu quero que você destrave o seu coração, sabe? Sabe quando a gente fala com o filho uma, duas, e parece que você não falou a primeira, nem a segunda, nem a terceira, porque ele faz a mesma? Gente, parece. Acho que para poder entrar com, sim, para lembrar, é que nem ferro. Todos os meus filhos pegaram no ferro, não lembro da Mariana, mas o Mike pegou no ferro quente, nunca mais colocou a mão. Tem que ser algo bem chocante para, opa, aqui eu sei que é um perigo, eu não posso. Então hoje eu quero que você abra o seu coração para você ser ministrado, amém? Porque o Senhor tem um tempo de crescimento para Atraídos pela Cruz, para você, para sua casa, para você como mãe, para você como esposa, para você como mulher, para você como filha. Deus tem um tempo novo para você que é apaixonada pelo reino de Deus, amém? E já tem uns dias que o Senhor me deu uma palavra que ela é uma lição de moral para as mulheres na Bíblia. E eu achei tão interessante que Provérbios, o livro de Provérbios, ele tem 31 livros, 31 capítulos. E o último é só para as mulheres, o número 31. E ainda mais, esse capítulo inteiro de 31, ele é exclusivamente um poema, que eles dão o nome de acróstico. O que é acróstico? É quando você pega a letra do seu nome e coloca assim, ó, F-A-B-I-A, sabe, Fábia? Aí lá eu começo com F. O que eu escrevo no nome de F de Fábia? Feliz. A, amorosa. B, bonita. I, inteligente. Fabi, A. E o outro A? Alegre. Então isso significa um acróstico. E Provérbios pegou esse acróstico aí no livro e ele fez como se fosse o abecedário judaico. Então, o capítulo 31, cada versículo, é que nem eu falei, a letra F. Então, cada versículo aqui é um abecedário judaico.
Meu Deus do céu, que mulher importante. E eu quero ler para vocês. Amém? Livro de Provérbios, capítulo 31, diz assim. 31, verso 10. A partir do 10, diz assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor em muito ultrapassa o das mais finas joias. O seu marido tem plena confiança nela. A miséria jamais chegará à sua casa. Sabe por quê? Porque tem uma mulher de sabedoria. É muito forte isso daqui. Vai recebendo aí no seu espírito. 12. Essa esposa exemplar faz o seu marido sempre o bem e nunca o mal. 13. Escolhe a lã e o linho e com alegria trabalha com as próprias mãos, que significa o trabalho da sua mão. O que você faz? Como os noivos mercantes, ela traz de longe as provisões para o seu lar. 15. Antes do romper da aurora, ela se levanta a fim de preparar a comida para todos de casa e dá ordem às suas colaboradoras. 16. Ela sabe avaliar a conveniência de um campo agricultável e o compra com o seu salário. Planta nessas terras sua própria vinha. Dedica-se com prazer a seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. 18. Administra com sabedoria e seus negócios produzem lucros. Mesmo tarde da noite, sua lâmpada não se apaga. Meu Deus. Com talento e delicadeza, prepara os fios de lã e de linho para tecer as roupas da família. Fez que nem eu, saí do hospital para passar roupa para a família. Coopera com os pobres e necessitados. Quando chega o inverno rigoroso, ela não se preocupa, pois todos em sua casa têm agasalho para vestir. Tece cobertas para a sua cama e tem condições para se vestir de linho e púrpura. Nas assembleias, à porta da cidade, onde seu marido toma assento entre as autoridades da sua terra, ele é respeitado. Ela produz roupas de linhos e vende. Fornece também cinto de couro aos comerciantes. Sua melhor roupa consiste de força. Sua melhor roupa consiste de força e dignidade. Meu Deus, a sua melhor roupa. É muito forte isso. E é otimista em relação ao futuro. Eita, essa daqui é positiva, hein? Não é negativa. Você vê essa mulher aqui? Ela é otimista em relação ao futuro. 26. Abra a boca com... Eita, vamos lá, gente. 1, 2, 3 e já. Abra a boca com... Sabedoria. E sua língua sabe ensinar com bondade e... Meu Deus. Acompanha seus servos e cuida dos negócios da sua casa, sem dar lugar a preguiça. Tem preguiçosa aqui? Levanta a mão. Ei, tem isso mesmo, tem que ser realista.
Isso mesmo, Júlia. Isso mesmo. Hoje você vai receber cura. Gente. A sinceridade traz libertação, né? Quem oculta aí vai para casa com o espírito da preguiça. Vamos lá. Seus filhos fazem questão de elogiá-la e seu marido proclama suas virtudes afirmando. Meu Deus do céu, é forte. O que será? Essa semana eu fiz uma experiência com Israel. Eu falei assim, Israel, fala para a mamãe uma coisa boa que a mamãe é. Gente, você sabe, né? Com as palavrinhas aqui. Se você falar para sua criança pequena, a primeira coisa que ela vai falar é assim: você é linda. Se você não tiver motivação de ninguém, pergunta para os seus filhos. Com certeza vai levantar sua autoestima. Muitas mulheres são notáveis, mas essa daqui, porém, de todas, supera. Meu Deus. A beleza é uma ilusão. E a formosura é o quê? Passa, hein? Contudo, a mulher que teme ao Senhor, essa será honrada. E no fim, o último diz assim: seja essa mulher virtuosa, seja essa mulher virtuosa, recompensada por seus merecimentos e suas boas obras, proclamadas à porta da cidade. Por que na porta da cidade? Porque o marido ficava na porta da cidade. E quem olhava o marido sabia quem era a mulher. Olha que forte. Muitas vezes a nossa correria da nossa vida, deixamos, sabe qual é o tema dessa ministração, desse culto nosso aqui? Chama, o que deixei escapar. Você está aqui para descobrir o que você deixou escapar. Deixamos escapar coisas preciosas sem perceber. Pequenos deslizes podem nos afastar de muitas coisas e do propósito principal. A mulher virtuosa de Provérbios 31 nos ensina que é possível administrar bem a vida sem perder o essencial. Hoje nós vamos refletir sobre o que deixamos escapar. Aqui nós temos mães. Quem é mãe aqui? Mãe. Nós temos mães. Quem aqui é esposa? Levanta a mão. Esposa. Quem aqui é filha? Você só está no papel de filha. Também, né? Filha. E quem é aqui? Mulher de Deus. Mulher de Deus. Nós vamos hoje falar dessas 4 mulheres, que é uma. Então não se sinta desconfortável, como eu falei aqui, quando o Senhor pegar aí você um pouquinho. Nós temos que entrar nesse ambiente, que é conhecido por muitas pessoas como um hospital. E chegar até o médico e falar assim: então, eu não sei, não, eu sinto isso, porque assim, como o médico vai prescrever algo se você não falou o que você sente? Então hoje você não vai falar, mas você vai se tocar, que você tem uma enfermidade, e precisa, rápido,
ser sarada. Sabe por quê? Porque você ainda tem força para vir até aqui. Mas nós temos ao nosso redor, talvez não precisa ser nem no Nordeste, na nossa rua, pessoas do nosso convívio, ou até da nossa família, que até sabe que você vem, talvez arrastando, sem força, mas essa pessoa não conseguiu chegar aqui como você conseguiu. Então o Senhor quer mulheres curadas, saradas, para poder derramar em outras mulheres. Porque do jeito que nós estamos, não dá. Talvez você ainda consegue arrastando assim, sabe? Aquela história lá, ramo das mãos nós duas, sabe? Até consegue. Mas às vezes, por algumas atitudes nossas, alguns comportamentos nossos como mulher, como esposa, como mãe, como filha, como mulher de Deus, está tão corrompido que você não consegue nem aconselhar. Porque se você for falar, talvez a pessoa que te conhece vai falar assim, meu Deus do céu, nem se olha, tipo assim, sabe? Então hoje o Senhor nos trouxe a esse ambiente aqui para curar as nossas vidas, como mulher, esposa, mãe, aleluia, amém? Então primeiro, o que deixei escapar como mulher. Primeiro, como mulher. Como mulheres, podemos deixar escapar nossa identidade e valor diante das pressões do dia. E eu coloquei umas bexigas aqui. Vou pegar aleatória alguma aqui. Peguei. É importante para você? É importante. Então nós abraçamos, porque é muito importante a nossa família, não é verdade? Vamos lá. É importante para você? É? Vou fazer uma votação, levanta a mão. Quem acha que é importante? Tá, vamos lá. É importante você ter isso aqui? É, né? Então vamos lá. Vamos lá. Você tem que ter, você não tem que ter? É importante para você? Então vamos lá. E esse aqui é importante? Sim? O que é isso aqui? É importante? É, né? Então vamos lá. Esse daqui é importante? É? Vamos lá. Vamos lá. Esse daqui é importante? É? É, né? Ai, meu Deus. Importante, não é? Você já entendeu? Você já entendeu? Qual é o tema da palavra? O que deixei escapar. Às vezes como mulher, vem aqui, Mari. Pega aqui o que caiu para mim. Pode vir aqui em cima. Isso, fica aqui assim, ó, bem do meu ladinho assim, pega o caiu. O que caiu? A família caiu. Ué? Às vezes sem sabedoria, nós derrubamos a nossa família. O que a Bíblia diz? Que uma mulher bem colocada, cheia de sabedoria no lar, ela levanta um lar, ela muda o ambiente. Porque mulher, ela sabe criar, ela sabe arrumar, ela sabe decorar, ela sabe organizar. Na família é a mesma coisa. Mas uma mulher com falta de sabedoria. Ai, pastor, eu estou falando como mulher aqui, amém? Como mulher.
às vezes é falta de sabedoria. Derruba. Próximo. Alegria. Acabou a alegria. Passa o dia trabalhando para os outros. Se estressa. Chega em casa. No seu ambiente. Não tem, gente, não tem pique. Tem pique? Tem nada. A Alanis aqui, ó. Levanta a mão, Alanis. Ela é mecânica de carro, de pegar motor, eu não sei trocar os parafusos. Esses dias o pastor foi trocar o carro lá, o pneu do carro, outro lá, do velho carro lá, para poder vender o carro. Gente, ficamos 3 dias subindo no negocinho, ó, e nada do pneu do negócio. Colocamos um óleo, levamos um spray daqui, e amolecer, e nada. A Alanis falou assim, não, tem que fazer assim, não sei o quê. Gente, chega em casa, aí você tem o quê dentro de casa como mulher? Como mulher, o que você tem em casa? Um balde de roupa, olhando para você e falando assim, tô aqui. Né? Não é verdade? O que você tem lá te esperando? Estou falando do quê? De alegria. A janta. Ei, gente, por favor. Eu vou ser bem... A louça que era para alguém lavar e tá lá. Os tapuru tá lá subindo. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Hoje eu quero falar muito de mim. Todo mês eu venho para cá, porque eu tenho que atender minhas clientes. Então eu fico 2 dias na minha mãe, na casa de hóspede da minha mãe. Durmo com ela, gente. Quando meu pai faleceu, eu dormi com ela. Passei o resto, até casar, eu dormi com ela. E agora eu volto a dormir com ela na caminha. E o pastor fica morrendo de ciúmes. Meu Deus do céu, gente, esse homem me liga toda hora. Tô depilando as mulheres lá, tá esse homem me ligando. Eu falo, meu Deus do céu. Esses dias deu uma bronca, você não vai me ligar. Pelo amor de Deus, que saudade é essa, meu filho? A Fabiana fala, o Williams é mais gêmeos com você do que eu. Aí, gente, quando eu tô aqui, ele lava um banheiro. Que lá do portão, também, meu filho, os desinfetantes vai inteiro. Vai tudo, o que eu não usei no mês, ele usa em 2 dias. Também, sabe aquele cheiro de limpeza? Aí eu cheguei, esse dia eu fui embora no domingo. Cheguei, estava cheirosa, mas tinha um cheirinho. Eu falei assim, ele falou assim, Fábia, acho que tem um rato morto aqui em casa. Eu e a Mariana tiramos o sofá, não foi, Mari? Limpamos tudo, Fábia. Eu passei tudo que tínhamos, então vendo, não tem mais produto de limpeza e nada do cheiro. Falei, meu Deus do céu, pelo menos tirou o sofá, né? Que é tão pesado aquele sofá, pelo menos limpou o sofá naquele dia. Tá. E eu falei assim, misericórdia, sabe aquele cheiro, gente, de pó, de rato morto mesmo. Gente, 30 minutos que a esposa chegou em casa, que detectou o cheiro. Do nada, eu fiz assim, olhei para cima da geladeira assim. Oxe, uma tapoé aqui em cima. Gente, sabe o que tinha lá? Frango. Peito de frango. Eu não sei o que esse homem fez. Tirou alguma coisa do congelador e colocou em cima. Gente, já estava os tapuru. Branco. Pô, gente, frango já não cheira muito bem, né? Não cheira. Mas a mulher, às vezes você tem deixado escapar tantas coisas como mulher. Estou falando mulher. O que mais caiu aí, Mari? Meu Deus. Deixa esse aí que eu vou falar depois. Eu falei para a Tainá esses dias assim. Sabia que essa palavra de Provérbios 31, há muitos anos atrás, eu era constrangida de ler ela. Eu me constrangia porque eu não era essa mulher. Sabe a mulher preguiçosa? Se eu tivesse... Ó, o pastor. Meu, ainda bem que está confirmando. Ainda bem que tem alguém que está confirmando. Gente, eu era preguiçosa. Ó, ele demais. Meu Deus, não está ajudando não.
muito preguiçosa. Primeiro, descia na minha mãe, descia na Fabiana. O Juarez sempre foi chefe de cozinha, tinha uma comidinha boa. Porque a Fabiana falava assim, a Fábia é folgada. Acorda no domingo, meio-dia, já sentando na minha mesa, porque sabe que o Juarez faz almoço. Na minha casa só tinha uma janta na segunda-feira, porque segunda-feira a gente titulou como o culto da família. E o culto da família, fazíamos uma festa como se fosse ceia de Natal na segunda-feira. Então, né, mãe? Era as paneladas, era só na segunda-feira. Eu era preguiçosa. A minha sogra, que pena que ela não está aqui, porque estava fazendo uma reforma na casa dela e ela está na casa de um filho, hospedada lá. E eu queria que ela estivesse aqui, porque ela ia falar. Ixi, a dona Lúcia é o William Santana. E o que acontecia? Ela falava assim, vai lá, comer miojo. Lá na casa da Fábia é só miojo. Preguiçosa. Que minha sogra, quando enxergava, pensa numa mulher que fazia uma faxina numa casa para limpar a casa. E ela ia lá fazer essas faxinas na minha casa. Então, sabe, quando eu falava assim, o que eu vou pregar para as mulheres? Quando eu abria essa palavra, eu falava assim, eu não consigo pregar porque eu não sou. Isso me confronta. O que eu vou falar o que eu não sou? Caiu o que aqui? O trabalho. Ai, pastora, mas quando é um casalzinho, juntos, os dois trabalham, tudo bem, divide as tarefas. Mas às vezes, a gente como mulher, a gente tem que assumir essa responsabilidade como esposa. Eu, quando casei com meu esposo, um copo d'água fora do lugar era o motivo de eu brigar. Hoje, acabou os copos do armário. Pode ver que do lado da cama dele, debaixo da cama está lotado. Não tá não, os copinhos lá? Tá, vou tirar foto, vou botar no grupo das mulheres. Quando é ele não está sumindo. Você viu, gente? Misericórdia. Tá aqui, vai ouvir, meu filho. Gente, vou ficar perdendo tempo, gastando energia, trabalho como mulher. O que deixamos escapar? Isso aqui é importante? Comprometimento. É importante na nossa vida? É? É importante na nossa vida? Muito, né? Tudo isso a gente tem que ter aqui, ó. Temos que ter, certo? É importante? Presença de Deus é importante? É importante. E tantas outras coisas. Vou pegar mais uma aqui. Eita, essa daqui eu queria. Sabedoria. E a Bíblia diz aqui no 26 sobre a sabedoria da mulher. Abra a boca com sabedoria. Queridas, nós não somos mil maravilhas. Vai ter hora que vai falar umas bobagens. Mas quem já provou do santo dos santos, a minha boca não pode mais ser impura. E como mulheres cristãs, aqui não tem alguém que vai aceitar Jesus hoje. Nós precisamos ter palavras de sabedoria. E como mulher, nós machucamos tantas pessoas sem sabedoria. Eu já machuquei tanto. Eu já feri, eu já fui aquela que feri tanto com as minhas palavras. A minha própria boca já fez contendas. Sem sabedoria. Como mulher, abra a boca com sabedoria. A sua língua sabe ensinar com bondade e paciência.
Eu tinha até colocado aqui, Provérbios 14:1. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela destrói, ela derruba. O que você tem deixado escapar? Sabe que nós, como mulher, temos que ter equilíbrio. Equilíbrio. Nem sempre a gente vai estar equilibrada, não é verdade? Porque tem hora que dá uns surtos assim. Mas temos que saber, temos que ter esse senso de, sabe assim, eu tenho senso. Eu tenho senso. Hoje mesmo a Mariana falou assim, a Mariana vestiu uma bermudinha minha, de ficar em casa mesmo, um shortinho. E ela vestiu, e eu estava com alguns predeiros hoje em casa. Eu falei assim, Mariana, não sai lá para fora. Quer essa bermudinha aí? Cá à frente. Aí ela foi e falou assim, ai mãe, eu vou falar uma coisa para a senhora. As minhas amigas não têm senso. Vão rachando tudo. Tem mulher que não tem esse senso. É cristã, mas não tem senso. Saber o ambiente que você está. Como eu devo me comportar com sabedoria. Quem aqui assiste ou gosta, pode ser real, de doramas? Levanta a mão bem alto, só para me conhecer. A Dediane falou assim, não pastor, eu gosto de ação. Gosto de quebra-quebra. Uma vez eu falei assim, nossa, sua carinha parece uma dorameira. Não é verdade? Eu gosto. Primeira coisa que eu gosto de ver naqueles doramas, as roupas daquelas mulheres. Meu Deus do céu, minha filha, é muita finachá, é muito finicaps, é muita academia, muito exercício, muito equilíbrio na alimentação. Gente, que mulheres chiques. Posso falar? E você vê 90% do dorama inteiro, você não vê vulgar, né? Você vê elas se vestindo tão bonitas. Ai, gente, muito linda. Tem uma das séries que, meu Deus do céu, você quer disputar no look, você quer só para você ficar curiosa. É Rainha das Lágrimas. Gente, cada look daquelas mulheres tá caindo aqui, ó. Sabe assim? Saber se vestir com sabedoria. Hoje eu pedi pro Bruno fazer um banner para mim. E ele arrasa nos banners, gente. Ele é muito top, assim, nos banners. Muito top. E quando eu olhei, a moça do banner não estava como uma dorama. Estava um pouco... Não era vulgar. Mas assim, o meu olho falou assim, não, Bruno, eu quero mais ou menos assim. Mas se você não puder, não tem problema. Eu peço para alguma das meninas arrumar para mim. Gente, em 10 minutos, ele fez do jeito que eu queria. Sim, uma moça, uma mulher comportada. Eu estou falando de mulher. E essa mulher, ela tem os frutos. Todos os frutos em Gálatas são maravilhosos. Você pode falar um deles? Calma. 1, 2, 3 e... Amor. Fidelidade. Bem alto. O que tem nos frutos? Eita. Paciência. Mansidão. Domínio próprio. Gente, é algo que a gente precisa... Eu estou falando, não estou falando de um ímpio, de uma ímpia. Às vezes a ímpia tem mais do que a gente. Faz vergonha. Às vezes é bom beber água, andar com uma garrafinha, porque às vezes nossa língua, sabe? Tem que beber, tem que respirar. Mulher, estou falando de mulher. Muitas vezes, como mulher, eu tenho me esquecido de quem sou em Deus. Tenho vivido para agradar outros e não o Senhor. Esse é o senso. Eu sei quem eu sou.
eu sei para quem eu nasci, e eu preciso ter esse senso. Segunda coisa que deixo escapar é como filha. Todo mundo aqui é filha. E às vezes deixamos escapar nesse papel de filha. Provérbios 31, 28 diz assim: seus filhos fazem questão de elogiá-la, e seu marido proclama suas virtudes, afirmando: essa mulher, ela é top. Filhos, o que deixei escapar como filha? Talvez o respeito, talvez as minhas tarefas eu tenho deixado escapar como filha. Como filha de Deus, como filha de Deus, eu tenho dado tantas desculpas para o meu pai. É que nem você manda o filho fazer alguma coisa. Eu vou fazer. Daqui 30 minutos eu peço: você já fez? Não. Vou fazer. Não, sabe assim, fica procrastinando, passando para frente, uma hora eu faço. Como filha. No relacionamento como filha de Deus, podemos deixar escapar a dependência dele, tentando fazer tudo sozinho. É que nem a mãe. Nós temos a mãe para orientar, para auxiliar, mas às vezes aquele nosso jeito, a gente quer fazer do nosso jeito. Eu como filho quero fazer, quero sair daqui, quero resolver. Quando o Mike saiu do olhar da minha mãe, né? Porque do meu ele já tinha saído há muito tempo. Que ele alugou um apartamento, tudo. Gente, eu mesmo morando lá do outro lado, no horário que eu sabia que o moço ia chegar para poder colocar as coisas no carro dele, as coisas que eram as roupas dele, que mais que ele, e o computador, só isso que ele tinha para levar, né, mãe? O meu fogão velho ele levou, só o sangue, só isso, né? E o botijão, o colchão, porque ele ia dormir no chão. Gente, foi de cortar meu coração. Aí eu mandei um áudio para ele e falei assim: Mike, então, você está indo, está deixando a avó, né? Nunca imaginei que você ia deixar a avó aí sozinha. Mas eu só peço uma coisa para você. Isso chorando em lágrimas. Porque filho muitas vezes quer fazer do jeito dele. O orgulho. Aí eu chorando no telefone, eu falei: só quero uma coisa para você. Só vou pedir uma coisa para você. Você vai estar longe, você não vai faltar nos cultos. Ele não precisava ver, nem minha mãe. Mas assim, não podia faltar nos cultos. Ele: não, mãe, eu não vou deixar de faltar não. Só o sangue. Mas o orgulho era tão grande que ele ficou 3 meses usando a cueca dos avessos. Porque não tinha mais cueca. Aí o orgulho era grande, não queria trazer as roupas para minha mãe. Eu não, falei assim: vai pastar. Não quis sair? Não, eu poderia levar lá para Itacoaxetuba, lavar. Passo o dia todo lá, semana toda, dividindo as roupas, porque não tem mais o que eu fazer naquela casa. Fico dividindo, a calcinha eu lavo hoje, a cueca eu lavo amanhã, a do Israel eu lavo no outro, é assim. Cada dia da semana eu lavo uma peça, porque não tem o que fazer na minha casa. Tá tudo limpinho, não tem o que fazer. Aí, 3 meses. Aí minha mãe me chorando, falou assim: ô Fábia, o Mike nunca andou amassado, Fábia. O Mike tá vindo pro escudo fedendo, Fábia. Deixa feder. Ele não quis. Ele quis. Então muitas vezes, aí gente, um dia, acho que ele mesmo estava, porque o Mike, ele é assim, gente, uma toalha de banho tem que usar o máximo 1 dia e meio. Por que eu mandei ele embora de Itacoaxetuba? Porque, gente,
Ele já estava abrindo, sabe quando você tem casa nova que as suas toalhas ainda estão naquela etiqueta? Gente, todo dia o Mike tirava uma etiqueta da toalha. Sabe assim, usava uma nova. Aí um dia eu falei assim, não, eu lembro que eu dei um grito na cozinha. Eu falei assim, você é folgado. Ai, vai lá pra uma casa velha. Você vai ficar lá na casa velha, ai, pelo amor de Deus. Ai, não, Mike. Ai, por favor, você é folgado, todo dia tem que ter uma toalha. Ai, haja braço aqui, meu filho, não tem um tanquinho, não tem coisa não, é na mão. E deu uns gritos. Gente, depois de 3 meses que esse menino estava no apartamento, traz ele. Sabe aquela pessoa assim, como que chama quando você pega as malas aí? De volta para casa? Lá vem o Mike trazendo as roupas sujas. Mas por que eu estou falando isso? Estou dando exemplo de filho. Às vezes sem sabedoria, quebra a cara. Terceiro, o que deixei escapar como dedicação. É importante? É. O que deixei escapar como mãe. Eu falei de filha, né? Agora as filhas estão aqui. Eita, fala mesmo para minha mãe. Já ouvi aqui sentada, né, na cadeira. Agora fala. O que eu deixei escapar como mãe? A autoridade dentro de casa. A autoridade. Chega uma hora que a gente, tipo assim, não quer mais falar. O Mike, ele pode ter todos os defeitos, mas quando eu quero falar, ele tem que escutar. E quer questionar ainda, se eu estou falando e pronto, acabou. Você vai me ouvir. Se vai fazer, eu não sei. Mas aqui que a Bíblia diz que filho que não ouve pai e mãe, Deus tira da terra. Diminui os dias. Mas às vezes a gente deixa escapar tantas coisas. Cadê a minha auxiliar? Vem aqui, meu amor. De novo. Intimidade. Pegam aí que eu deixei escapar. Comprometimento como mãe. Sabe, às vezes somos largadas como mãe, sabe, os nossos filhos. Eu vou falar para você, eu sempre fui muito carinhosa assim com os meus filhos, demais. Mas assim, a distância do Mike, assim, fez eu ser ainda um pouco mais. Eu sou tão assim, eu chego, acho que até a Alane tem ciúmes. Ele chega, dá aquele cheiro nele, aquele abraço. Eu falo assim, ixi, hoje você está com cheiro das gatas. Hoje está com cheiro do amaciante. Hoje está com cheiro daquele perfume. Tá? Aquele cheiro, sabe? Aquele abraço, aquele amor assim, sabe? E a Mariana, às vezes, tadinha, aquele ciúmes. Israel é mais grudado comigo, aquele cheiro. Mas às vezes a gente, como mãe, vamos perdendo. Enquanto é pequenininho, você cheira pezinho, cheira o pescocinho, cheira entre os pezinhos, que é o chulezinho, né? Vai crescendo. Só dá um abraço no dia do parabéns. Gente, estou sem hipocrisia aqui, como mãe. Não abraça mais os filhos. Não elogia. A Mariana ontem falou assim no carro assim, ai mãe, eu estava vendo umas fotinhas minhas, como eu era linda. Eu falei assim, você não era, você é linda. Gente, olha como ela é linda. Dá um desfile, dá uma voltinha. Ela é uma mocinha já, gente. Eu esperei tanto chegar esse dia, e eu falava assim, no dia que chegar esse dia, eu vou dar um buquê de flores. Tadinha. Chegou o dia dela, ela estava sozinha com o pai dela lá. E eu estava trabalhando aqui. Essa menina, manda, e eu sempre falava, calma, no dia que acontecer não precisa se apavorar, não precisa, calma. Só é não colocar a cola para cima, porque vai grudar. Coloca certinho, bonitinho. Essa menina, gente, eu pensei que o William tinha caído, que o William tinha de alguma coisa, eu nem pensei nela, eu pensei no marido. Meu Deus, o que aconteceu com seu pai, Mariana? O que aconteceu? Ela falou assim, mãe, veio pra mim. Olha o pastor lá murmurando lá. Você fala, essa de desgraça minha? Vai sair nas câmeras aí, meu filho. Então,
Aí ela, mãe, calma, Mariana. E eu falei assim, meu Deus. E as flores? Miou as flores. Aí o que aconteceu? Eu pensei, eu vou ter que fazer alguma coisa. Passou, foi em dezembro, né? Janeiro, fevereiro, março. Agora, eu pensei, não vou dar mais flor. E ela falava assim, mãe, o que é que você falou que ia dar para mim quando eu chegasse naquele dia? Ai, você ainda não me deu. Eu, calma. Aí quando foi agora esse mês, eu trabalhei, agora 27, 28 no salão. Tudo que eu fiz na minha depilação, claro, tirei meu dízimo. Fui lá e comprei esse look aí, dá outra voltinha. Falei assim, ai filha, flor, vai embora, é tão bonito, mas eu vou comprar um monte de roupa. Filha, comprei um monte para ela, assim, agora é roupa de mocinhas. Mas acabou aquele instinto da mãe. Eu sei que tem uns filhos que não dá mais para você pegar no colo, mas sabe, fala uma palavra para ele, mãe. Às vezes a gente quer esperar dos filhos, a gente tem 10 filhos, quer esperar que o filho faça algo, fale algo. Faz você, mas eu já vivi uma vida, já cuidei, eles têm que fazer para mim. Não, faz você também, para de ficar esperando. Vai lá, dá um abraço. Talvez aquele abraço a pessoa vai falar assim, sabe o que ele vai falar? Sabe qual é a resposta? Não tenho dinheiro. Porque você não dá. Já faz tanto tempo que você não dá um abraço, que ele vai falar assim, está querendo alguma coisa? Dá um cheirinho. Vai lá, ora. Sabe? Você não é, às vezes, tão valente se alguém tocar nos seus filhos. Então demonstre esse amor por eles. Demonstre, seja apaixonado pelos filhos. Pega mais um aí, Mariana, que deixa eu cair. Eita, fidelidade. Uma mãe cheia da presença de Deus. É o que a palavra disse aqui. Cheia. Seus filhos fazem questão de elogiar. Porque é cheia de Deus. O que deixei escapar como mãe? Momentos preciosos. Momentos únicos. Quando a gente perde quem nós amamos. Eu conheci filhas que fez de tudo até o fim. Tipo assim, aquela mãe não tem o que falar. Porque ela sabe que ela fez. E quando talvez um dia ela for mãe ou é mãe, ela vai ter os conselhos e os momentos guardados e vai fazer melhor ainda com os seus filhos. Então muitas vezes, mãe, você perde tantos momentos, tantos. Às vezes eu saio daqui de um culto, aí vamos comer ali, aí o Williams fala assim, chama o Mike. Por mais que ele não vai pagar o meu. Mas tipo assim, só pra gente ter aquele momento, sabe? Então é muito bom você ter esse momento como mãe. A mãe, os pais são a cobertura dos seus filhos. Orar, tocar neles. Então não perca os momentos. Seja aquela mulher de orientar, de falar. Amém? Para que lá amanhã você não se envergonhe, você fala assim, eu não falei. Quero dar uma dica aqui para as mulheres. É melhor você falar em casa a cartilha da vida, do mundo, do que lá na escola, mãe, os professores ensinar do jeito deles. Fala o beabá. Meu pai faleceu, eu tinha 15 anos de idade. Minha mãe foi mãe e pai. Minha mãe falava tudo. A mãe falou assim, chegou a época, eu só fui falar realmente sobre relação sexual com a Mariana depois que ela foi mocinha.
Quando ela foi mocinha, depois de uns dias, disse: filha, vou falar a cartilha de um homem. Como o homem é. Que o homem tem. A minha mãe falava uma palavra assim: é uma jararaca lá. Jararaca. O negócio é... Mas eu vou falar, filha, é assim, é assim. Cuidado para tocar, não deixe tocar, não deixa. Minha mãe falava tudo a cartilha. Tudo minha mãe explicou direitinho. Ai não, aí você tem vergonha de falar para os seus filhos. Tem vergonha de ter ensinado, de ter falado. Tem que falar, mãe. Tem que ensinar sim. Só mais um, Mari. Não. Amizade, né? Tem que ser amigos do seu filho. Claro, eles têm que saber ser mãe, mas tem que ser amiga. Tem que ser, eu falo para Mariana, pergunta para mim, quer saber? Pergunta para mim. Não vai lá na amiguinha perguntar, não. Minha mãe, só para terminar esse assunto de mãe, minha mãe, né, os meninos estão ali, os meninos são filhos. Mas eu vou falar algo aqui, só para nós. Minha mãe falava assim: filha, homem, antes de casar, não pode tocar no peito. Sabe por quê? Porque cresce e cai. Não era, Fabiana? Cresce muito e cai. E eu e a Fabiana ficamos com aquelas, né, Fabiana, na memória, que essas lembranças. Não pode deixar tocar. E você sabe, né, no namoro, a mãozinha, aí dá uma subida aqui perto do cós do sutiã, aí a gente faz assim, né? Porque eu falava assim: se pegar vai cair. Ai, gente, me arrependi. Porque nem tive e nem caiu. Se eu soubesse que ia crescer antes, tinha deixado pegar antes. Meu Deus do céu. Uma salva de palmas para minha mãe. Que os ensinamentos dela foi top. Eita, meu Deus. Estamos terminando. O que deixei escapar como esposa. Cadê o do casamento? Acho que é esse aqui. Esse aqui. Isso. O que eu deixei escapar como esposa? No casamento podemos deixar escapar o diálogo, a cumplicidade, a admiração, o respeito. A rotina e as responsabilidades podem esfriar o amor e distanciar o cônjuge. Qual é o erro de uma esposa? A Bíblia diz em Mateus 19:5, diz assim: deixai pai e mãe. Vamos abrir? Quero abrir Mateus. Quero falar na Bíblia aqui. Mateus, o que eu falei? Mateus 19:5. Ó. 19:5. E o instruiu, dizendo assim: por este motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. O que deixamos muitas vezes escapar como esposa? Claro, existem dois lados da história. Nem sempre você, como mulher, vai ter razão. Mas às vezes queremos ser a dona da razão. Nem sempre o outro lado terá razões. Mas às vezes ele quer ser o dono da razão. Mas existe uma cereja do bolo chamada sabedoria. Sabedoria. Hoje em dia, nós mesmos abrimos a porta da nossa casa e deixamos entrar Satanás
e ele fica rodeando, querendo tragar alguém. E as nossas atitudes, o nosso falar, muitas vezes não tem semelhança de Cristo. Não parecemos com nada semelhança de Cristo. Parece que somos possuídas pelo próprio Satanás. E sem a sabedoria do céu, nós fazemos o quê? Deixamos escapar o amor, o respeito, porque nós queremos ser a dona da razão. Porque muitos casamentos são desfeitos, porque a mulher, eu não vou falar o tanto homem, mas a mulher, a Bíblia diz o quê? Deixa pai e mãe. Pai e mãe. Porque eu estou falando sobre esses, são 5 mulheres que eu quero falar hoje aqui. Por quê? Porque nós vamos ter mulheres aqui que vai chegar até você e vai contar o problema. Eu estou passando isso no meu relacionamento. O que eu faço? O que você pode me aconselhar? E você vai falar, ok, vamos dar as mãos que eu também estou. Não! O Senhor quer nos sarar. Mulheres cheias de Deus, com um coração amável. Tenha sabedoria na sua casa, mulher. Seja sábia. Se o marido lá está com a cabeça lá, calma, você tem que ser a calmaria. Quantas vezes meu marido sabe da notícia, quando, meu Deus, já resolveu o problema. Nem tudo eu jogo para ele. A Bíblia diz o quê? Deixa pai e mãe. Ah não, aí tudo você vai lá na sua mãe e conta. Tudo você vai lá no seu pai e conta. Vai lá na minha avó que me criou e conta. Está errado. Mãe e pai não tem que se intrometer. Minha mãe nunca se intrometeu. Lembro que uma vez nós tivemos que bater laje lá na nossa casa e dormíamos lá na cozinha da minha mãe. A William falava assim, nossa, sua mãe dorme com as galinhas, 10 horas a gente tem que estar dormindo. E agora? Aí dormia cedo. E eu lembro que uma vez o William quis. Aí eu falei assim, a minha mãe não precisa ouvir o que você quer falar para mim. Subi lá para cima, aqui você pode falar o que você quiser, mas lá minha mãe não precisa ouvir, que ela não vai resolver meu problema. Quem escolheu para casar foi eu, com você, então ela não vai entrar nos meus problemas não. Então, muitas vezes, somos mulheres imaturas. Sabe por quê, gente? Posso falar? Aí a mãe entra, o pai entra, a tia entra, todo mundo resolve o problema para você. Aí depois que o seu coração está mais calminho, bonitinho, já esfriou, o suor já passou, aí o coração está queimando pelo sentimento de novo. O que a mãe e o pai vai falar? Eu fui lá resolver e já voltaram. É você. Pegue as coisas boas que a sua família foi como mulher. Se a sua mãe foi uma grande mulher na casa dela, com o marido, sabe? Você tem ela para se espelhar. Pegue esses traços dela e leve para o seu relacionamento. Mas não leve problemas. Você precisa ter a sabedoria. Mas Satanás é tão sujo que às vezes sem sabedoria um copo fora do lugar é guerra. É guerra. Em nome de Jesus, pare de deixar Satanás, a pombagira rodar lá, porque aí o que acontece? Vai atrás de outra, porque Satanás é sujo. Seja uma mulher de sabedoria, vai orar, vai entregar. Eu era uma mulher, uma Fábia ignorante, estúpida, a Fabiana, todo mundo queria sair com ela, mas a Fábia ninguém queria sair, porque era linguaruda, falava demais, sabe, até eu casar com um que era bicudo também, então era 2, e eu falei assim, meu Deus, não posso falar para minha mãe, que ele tá assim mesmo, porque senão minha mãe vai falar assim, falei para você, não vou, o que eu vou fazer? Fui orar. Já contei milhares de vezes, o Espírito Santo me manda contar. A pia de lavar louça era o lugar que o Espírito Santo falava comigo. Falava comigo. Calma, calma. Eu vou fazer 27 anos eu fiz
de namoro. De casada, eu vou fazer o ano que vem 25 anos. Bodas de prata, né? Mas eu dormi na minha vida de 24 anos de casada, 2 dias sem falar com ele. Não lembro qual foi a picuinha besta, que eu era, minha filha, daquele que se o copo estivesse fora, o galo cantava. O que aconteceu? Eu fiquei 1 dia e meio sem falar com ele. E eu lembro que o Williams falou bem assim, vamos ver quem vai aguentar. E eu falei assim, ele vai, né? Ele vai ceder. E minha mãe tinha a lei, ela falou assim, filha, quando você casar, não dorme depois das 10, obrigado. Porque um dorme com a bunda para um lado, outro com a bunda para o outro. E no outro dia, ninguém vai ter a coragem de olhar e falar, ai, bom dia. E eu fiquei à risca essa lei 1 ano. Depois eu pensei, não, só eu. Às vezes eu estou certa, eu fico lá pedindo desculpa. Vou nada. O que aconteceu? Eu fiquei 1 dia, 2 dias. E eu ia trabalhar com as crianças, eu trabalhava no Ozen. Quando eu chegava em casa, eu lembrava dos meus problemas. E o Espírito Santo, e eu crente do altar, hein? Do louvor. E o Espírito Santo começou falando assim, está errado. Está errado. Você está errada. Você está errada. Sabe aquela acusação? Por mais que talvez, eu não lembro na época se eu era a certa, mas falava, você está errada. Você está errada. Sabe o que eu fiz? Vou contar aqui. Quem sabe dessa história minha? Já sabe. A Adri sabe. Sabe o que eu fiz? Ele estudava à noite. E eu lembro que eu fiz uma janta que ele mais gostava de comer. Naquele dia eu pus o Mike para dormir cedo. O Mike tinha o quê? 2 aninhos de idade. O Mike ia fazer 23 anos. Essa história é uma história de 21 anos atrás. Pus o Mike para dormir. Comprei uma lingerie nova. Olha os meninos aí. Menino, fecha os ouvidos. Aprendam. E comprei bem bonita. E quando o Elias chegava, gente, eu já dormia. Ele já me chegava, eu já estava dormindo. Só que nesse dia, eu peguei as fotos do meu casamento, coloquei na mesa assim. Pus uma vela, não era de 7º dia não. Pus uma vela para clarear o ambiente. Pus as fotos mais apaixonadas, aquelas do beijo assim. A Mariana esses dias pegou um vídeo meu aqui do culto de casais. Ela falou assim, nossa mãe, que beijo forte foi aquele. Minha menina, me mostra esse vídeo aí, que faz tempo que eu não dou um desse. Deixa eu ver se eu lembro, tá brincando. E coloquei lá, fiz aquele cenário. Gente, quando estava dando a hora. Sabe aquele frio na barriga? Parecia que era a primeira vez minha de núpcias. Aí, o Williams chegava, era certinho, ele fazia assim, ó, ele chegava, abria a porta, colocava a mochila e fechava. Então, eu já sabia essa dinâmica dele. Ele abriu a porta e ele ficou estátua, assim, ó. E a porta não fechava. E eu na cama, assim, ai, que vergonha, meu Deus. Ai, que vergonha. Daqui a pouco esse homem vai chegar no quarto. 2 dias sem se falar, hein? Ai, meu Deus, que vergonha. Ai, que vergonha. E lá. Gente, esse homem olhou. Fiz aquele pudim, que ele ama pudim. Aí ele fechou a porta. Meu Deus, agora esse homem vai entrar no quarto. Quando o Williams entrou no quarto, claro, a gente não fala o resto que aconteceu, né? Mas assim, eu quebrei ele. Satanás que estava dormindo comigo 2 dias, estava rindo da minha cara, fazendo festa, sambando na minha casa. Naquela noite, ele caiu por terra. Você precisa, como esposa, ter sabedoria. Sabedoria. Não é qualquer coisinha que você tem que dar beijado para Satanás tomar posse. Não. Sabedoria. Claro, existem situações gravíssimas de um relacionamento que terminam, que é demais, né? Não estou aqui passando a mão em mulheres como já é feminicídio, né? Que o marido bate. Não estou passando a mão nisso, mas eu estou falando que existem situações que nós conseguimos contornar,
que a gente consegue lidar, que a gente, com sabedoria. E fecho aqui falando sobre esse assunto de casamento. Mulheres, em nome de Jesus. Estou falando, ai pastora, tem criança aqui, vai ouvir. Está aqui, vai ter que ouvir. Em nome de Jesus, gente. Mulher, quanto tempo que o marido está te procurando? Para as casadas, tá? Quem tem relação sexual fora do casamento é pecado. Nem Santa Ceia pode tomar. Pecado. Pecado. O pecado de fornicação, Deus não prospera a vida financeira. Aprendam isso. Estou falando para as casadas aqui. Procura e cadê? O marido tem que... Não, gente, seja criativo em nome de Jesus. Fala que nem o pastor. Tira a camisola do vereador. Vamos estar enjoado de olhar para aquele deputado. Quer olhar para a preciosa. Para a caçulinha. Para a bonitinha. O mundo não tem umas musiquinhas aí? O mundo tem umas musiquinhas aí que tem que andar cheirosinha e lisinha, não tem? Não, as músicas das crentes aqui é peluda. Misericórdia, gente. Vai lá que eu faço um pacotinho de depilação baratinho para você. Em nome de Jesus. Até se manifestou lá atrás. Meu Deus, para você acordar essa bomba aí. Meu Deus, se cuidem. Já está dando trança. Troca aí a lingerie. Troca o kit de calcinha. Tem calcinha que já passou já 10 anos, está com a mesma calcinha. Nem sabão e pó está dando mais cheiro. Porque urina é forte. Muda, gente. Casamento. Muda o clima. Joga umas flores lá, faz um caminho. A gente só vê lá a fulana lá que o marido deu uma aliança e fez um caminho lá. Não. Esse caminho de flores aí tem que ter no seu relacionamento. Em nome de Jesus. Pare em nome de Jesus. Não deixe Dalila entrar no seu casamento. Não deixe o espírito de pombagira entrar no seu relacionamento. Seja você a mulher de Deus, a esposa, com prazer, que o marido tem prazer. Meu marido tem saudade de mim. A Tainá. Segunda-feira a gente teve que dormir aqui na minha irmã para resolver algumas coisas do nosso carro. Aí já estava aqui, fez almoço lá na Fabiana, aí o pastor falou assim, Bruno, tá na prova aí, Tainá não fez almoço? Vem aqui almoçar. Aí chamou o Bruno, glória a Deus, estou na prova. Aí tá o pastor brincando, zoando, vamos embora, Fábia, vamos deixar a Mariana aqui na Fabiana. Eu posso deixar a Mariana aqui. Porque, né, já é uma moça, tudo. Por que eu estou falando isso? Porque nós, como esposa, precisamos melhorar em nome de Jesus. E para encerrar, aqui é o ponto-chave. O que deixei escapar como uma mulher de Deus. Termino aqui. Falta de compromisso. A minha comunhão. O meu propósito. Eu não estou nas orações aqui, mas tenho feito as minhas orações na minha casa. E essa semana eu tive um relatório de uma discípula que estava na oração. E eu não vou expor o nome dela aqui, ela está aqui. E essa pessoa, também não sei como foi a frase, mas foi mais ou menos assim. Ela falou assim, tem oração toda segunda-feira, mas as pessoas não entenderam. Oração não é propósito. Vou fazer um propósito de oração. Não, quem disse que oração é propósito? Sabe por que propósito? Propósito tem começo e tem fim. Começa hoje um propósito. Vou terminar tal dia. Oração tem que ser constância. Está passando por necessidade? Vem orar na segunda-feira aqui, ó. Eu como mulher de Deus, o que eu deixei perder? A vontade de colocar a mão no arado, na Atraídos pela Cruz. Posso falar? Não sei se você sabe, mas a sua líder tem uma escala aqui na igreja de limpeza. Às vezes eu estou lá nas câmeras em casa, tá sozinha a líder aqui, sozinha.
varrendo, organizando as cadeiras, passando pano naquela salinha e lavando os 2 banheiros. Ela termina sozinha. Quem estava aqui quarta-feira, que palavra que o pastor Wendson pregou poderosa. Sobrecarrega outras pessoas, porque eu só tenho tempo para o meu trabalho, para as minhas coisas, para o reino. Alguém vai fazer, com certeza. Mulher de Deus. É só carregar a Bíblia e ter uma presença na quarta e na quinta? Não. Ou na quarta e no domingo? Não. Faltou a vontade de pôr a mão no arado. As células estão aí. Sabe por que gerou uma casa aqui, nesse lugar, nesse ambiente? Porque eu e meu esposo abrimos a nossa casa para ganhar vidas, para evangelizar. Bispa, eu não sei pregar. Abre pelo menos a porta da sua casa. Faça alguma coisa para o Senhor. O que você faz para o Senhor? O que você faz para o Senhor? Para o seu marido você faz, para o seu filho você faz, para o seu trabalho você faz alguma coisa, você administra alguma coisa. Eu não trabalho, mas trabalho em casa, lava roupa, mas um monte de você administra. Mas para cá, o que você faz? Nada. Troca as prioridades. Desculpa, gente. Vai ter um evento agora de mulheres, agora no sítio que nós vamos fazer. Ontem, a Tainá estava sozinha na 25 e no Brás. Sozinha. Pegou o filho dela, deixou com a mãe. Sozinha, com essa barriga para cima e para baixo. Comprando todos os atos proféticos. Resolvendo tudo da noite do pijama. Tudo. Mas tem mulheres aqui que não vão priorizar esse dia. Não, por favor, não dá desculpa porque você não tem dinheiro. Porque se você quiser, eu abro a cantina de noite aí. Você vende um bolo e você vai pagando. Vendi um bolo, deu R$50, Tainá. Pode vender. Pode falar, pastora, eu posso fazer isso? Eu abro aqui para você. Mas também você não vai levar o dinheiro de volta. Você vai deixar aqui, é para minha noite do pijama. Desculpa de dinheiro não tem. É o quê? É as suas prioridades que você trocou. Quando dá para mim, eu vou. Quando se não der para mim, não dá para mim. Troca as prioridades. Como você quer ser uma líder que quer falar numa célula, quer falar na vida de alguém, sendo que você não tem moral para poder falar? Desculpa. A dedicação, não tem mais dedicação. Vou falar sobre um assunto aqui que nós precisamos melhorar, algumas aqui. Pontualidade. Hoje o evento começava às 7 horas da noite. Eu falei, Carol, 7 horas em ponto. Ficamos atrasados 2 minutos. Começamos 7:02. Pontualidade. Você não tem pontualidade, não é comigo. Com o seu próprio mestre, com o seu pai, você não tem pontualidade. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:1, há tempo para todas as coisas. Outra. Estou no final. Presença nos cultos. Eu entendo que alguém estuda. Eu entendo que alguém tem um plantão à noite que trabalha. Mas faltar porque eu estou desanimado. Vamos tomar vergonha na cara em nome de Jesus. Faltar porque, hoje eu não estou afim. Vamos tomar vergonha na cara. Em nome de Jesus. Eu preciso ter pontualidade. Eu tenho deixado escapar a minha fidelidade, o meu compromisso com o Espírito Santo. Agora, se as coisas ficam apertadas, o Senhor tem que vir ao meu respeito, tem que fazer alguma coisa por mim. Não, Ele não é o meu empregado. Chegou um tempo que nós vamos, como mulheres, romper este lugar. Romper. A chave desse ministério está aqui, na sua mão. Tivemos 2 equipes aqui que fizeram 2 cultos extraordinários. Vocês colocaram mulheres aqui assim abarrotadas. Vocês têm esse
espírito de trazer. Vocês conseguem, vocês têm o espírito de excelência. Vocês têm o espírito de honrar, de trazer, de colocar. Tem! Mas onde que está? Aqui, deixou cair. Então hoje é a noite de pegarmos de volta. Vamos pegar de novo de volta. Hoje o Senhor te trouxe aqui para você ser alinhada como mãe, como filha, como esposa, como mulher de Deus e como mulher. 5. Daqui a pouco eu vou falar para você, iremos fazer um evento aqui. Vou mostrar até ali no telão. E quem vai fazer esse evento? Não sou eu. Vai ser você. E nós vamos crescer este lugar. Eu nunca senti tão forte, uma pressão dentro de mim com o tema desse ano, como eu estou me sentindo esse ano. Romper. Eu estou me sentindo pressionada pelo Espírito Santo. É como o Espírito Santo ficasse falando para mim assim: ué, romper? Eu te dei um nome, romper? E vai ficar assim? Nessa mesmice? Vou conhecer pessoalmente uma pastora que ela começou, eles são um casal bem novinhos, bem jovenzinhos. A discípula deles cantou aqui, uma moça, cabelo bem assim, cantou aqui esse ano, louvou aqui. E eu do nada estava sentada lá atrás e ela falou assim: bispa, os meus pastores, eles começaram numa igrejinha bem pequenininha. E o Senhor trouxe uma revelação no coração da pastora. Ela é bem jovem, gente. Bem bonita assim, bem jovem a moça. E o Senhor trouxe uma revelação no coração dela. Sabe qual foi a revelação? A chave do crescimento está com as mulheres. Gente, eu mostrei para o pastor. A igreja deles é a metade dessa rua. Imensa. Aí, por incrível que pareça, o pastor foi pregar na igreja da minha irmã. E a Fabiana, quando começou, ele contou a história deles lá, que era um pequenininho, tudo, nanana. E eu falei assim: Fabiana, eu sei quem é, eu vou te mostrar agora quem é. E abri o Instagram e falei assim: Fabiana, esse pastor mesmo. Nós temos a chave está na nossa mão. São mulheres. Amém? Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Tem um louvor que ele diz assim: quero voltar ao início de tudo. Bruno, quero